Você sempre quis saber de onde veio o grande e curioso espelho mágico da Rainha Má? De onde vem aquela magia? Por que ele sabe de tudo? E por que ele vive insistindo em falar pra Rainha Má que ela é ou não é a mais bonita de todas? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês todos os mistérios por trás do espelho mágico da Rainha Má e a história é muito surpreendente. Bora! We are standing by a wishing well. Oi pessoas e maçãs envenenadas, beleza? Eu sou a Made e sejam bem-vindos ao Dear Made. Como eu prometi no vídeo de A Verdadeira História da Rainha Má, se você ainda não assistiu, corre assistir aqui nos cards que ele tem uns pré-requisitos básicos pra você entender essa historinha aqui de hoje, então corre assiste esse vídeo primeiro e depois volta pra cá. Naquele vídeo eu prometi que eu iria contar separadamente a história por trás do espelho mágico da Rainha Má, então promessa, dívida e aqui estou eu. Essa historinha linda também se encontra aqui nesse livro, a mais bela de todas, de onde eu também tirei a história da Rainha Má, então essa história, tanto da Rainha Má quanto do espelho, são oficiais. Mas antes de tudo, lembre de deixar o seu like aqui debaixo, de se inscrever se for sua primeira vez aqui no Dear Made, que me ajuda muito, muito, muito. Deixa o seu like, se inscreve e responde nossa perguntinha mágica de hoje. Qual artefato mágico do mundo Disney você queria ter? Tem espelho mágico, varinha de condão, coração do Defit? Escolhe um e comenta aqui debaixo. Na história da Rainha Má, ela própria não sabia as origens do seu espelho. Ela só sabia que aquilo era um presente que o rei, o seu marido, lhe deu como presente de aniversário, e aí ela começou a ver uns vultos estranhos, achou que ela tava doida, e mais pra frente ela descobre que a pessoa que está ali, na verdade, é o seu falecido pai. Mas como que o pai dela foi parar ali? Ela descobre mais pra frente na historinha. Lembrando, assistiu o primeiro videozinho pra você entender a historinha aqui completamente, tá bom? Perplexa e curiosa sobre a história daquele espelho, porque o pai dela tá aprisionado ali, eis que surgem três misteriosas bruxas trigêmeas. Essas bruxas também são bem conhecidas porque elas são as irmãs da Circe, que é a feiticeira que amaldiçoou o Fera pra ele se tornar o Fera. Se você ainda não conhece essa história, também assiste o vídeo de A Verdadeira História do Fera, que lá eu explico tudo sobre essas três irmãs e sobre a Circe. Então essas irmãs da Circe aparecem pra Rainha Má, pra Greenhild, pra explicar pra ela a história por trás do seu espelho e que essas três são as grandes culpadas de tudo. Então a Greenhild questiona ela sobre a história do espelho e elas começam a contar. A esposa do artesão de espelhos, o pai da Greenhild, queria uma criança. Desejava ter filhos mais do que qualquer outra coisa no mundo. No entanto, ela era estéril, ela não podia ter bebês. Mas o artesão de espelhos não suportava ver a sua querida esposa triste. E as terríveis três bruxinhas, que dizem que não suportavam ver ninguém infeliz, aparecem e fazem um trato com o artesão de espelhos. Elas disseram que por um certo preço elas poderiam fazer com que sua esposa pudesse ter filhos, mas o custo não era tão baixo. Ele deveria dar a sua alma em troca pela uma nova alma, pela alma da criança. Então a esposa do artesão de espelhos realizou o seu maior desejo e começou a esperar pela sua tão ansiada criança, que também era do artesão, mas ele deveria pagar muito mais caro do que a sua esposa. Diante dessa história, a rainha ficou muito perplexa com seus sentimentos. Ela não sabia se sentia pena do seu pai cruel, mas no fundo ela se sentiu aliviada por ele ter recebido aquilo que ele merecia. Porque como eu contei lá na Verdadeira História da Rainha Má, ele era muito cruel com a Greenhild, chamava ela de feia, culpava ela pela morte de sua mãe, sendo que, né, ele que fez o trato, agora que a gente tá descobrindo. Então, quando a esposa deu à luz a criança, ele recebeu o que queria e isso selou o acordo por sua alma. As três bruxas reivindicariam a alma dele logo que ele libertasse de sua existência. Então, assim que ele morresse, a alma dele pertenceria às três bruxas. Porém, a grande ironia foi que a mãe da Rainha Má também acabou morrendo e não pôde aproveitar desse sacrifício do marido, deixando a jovem Greenhild com seu pai já bravo e putaço da vida por ter trocado a vida de sua esposa por uma vida da sua filha, porque ele fez o trato, então ele era o grande culpado de tudo isso. Então, no momento que o pai da Greenhild morreu, a alma dele passou a pertencer às três bruxas. Elas aprisionaram ele nesse espelho e deram esse espelho para o rei,
que daria de presente de casamento para a rainha. Tudo aí um planinho arquitetado para essas 3 bruxinhas bem sacanas. Se você já viu as minhas outras histórias, você vai ver que ela tá na história da Malévola, na história do Fera e agora também na história da Rainha Má. Eu não aprofundo muito nesse segundo plano das histórias dos livros, porque senão vai tomar muito tempo do vídeo, mas se você quiser saber mais sobre a ligação entre todos esses vilões, todos eles se conectam assim perfeitamente, leia os livros, vou deixar na descrição links. Eu compro na Saraiva Online, é uns R$30 cada um, mas vale muito a pena e tá sendo publicado da Mamãe Gothels. Em que tiver tradução para português ou inglês que eu consiga comprar mais facilmente, eu trago a história da Mamãe Gothels também pra vocês. É isso, pessoal, esse foi um vídeo rapidinho contando esse mistério pra vocês, que vocês ficaram muito curiosos em saber mais, então espero que eu tenha tirado essa duvidinha da cabeça de vocês. Então deixa seu like, responde a nossa pergunta de hoje, se inscreve se você ainda não for inscrito no canal e ativa o sininho de notificações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo com o nosso cenário mudado. Uou! Então é isso, pessoal. Um grande beijo e tchau!